Agora você, Ana Paula Henkel, sobre a entrevista de ontem do presidente ao Jornal Nacional. Assistiu, Ana? O que achou? Conta pra gente. Boa noite, Ana. Assisti, Vitor. Boa noite, Vitor. Boa noite, Mota, aqui do meu lado. Boa noite a todos os companheiros de bancada e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Assisti, Vitor, olha, mas como foi difícil, né? Porque agora, nessa minha nova profissão de jornalista, a gente sempre preza por deixar o entrevistado falar, né? No caso, o presidente Bolsonaro. E ontem o que nós vimos foi um editorial da Rede Globo, um editorial dos dois jornalistas, né? Da Renata Vasconcelos, do William Bonner, que falavam. Quando o presidente começava a apresentar respostas ali contundentes, com números, o porquê, as razões de como cada coisa se desenvolveu nos últimos anos, principalmente dentro da pandemia, ele era interrompido, ele era cortado, então foi difícil, né? Foi difícil eu assistir não apenas os editoriais dos jornalistas, mas as falácias, as narrativas, as mentiras que foram ali propagadas de uma maneira irresponsável, né? Eu estou pensando, Vitor, em abrir uma agência de checagem para jornalistas do consórcio, para a gente colocar ali um asterisco, mentira, fora de contexto, falso, verdadeiro, porque ontem a falácia que foi colocada ali de uma maneira até muito irresponsável, né? Aquela retórica de golpe, que o presidente vai dar um golpe, que ele não trouxe as vacinas para o Brasil. O presidente até fez uma brincadeira, disse, bom, vocês são vacinados, né? Pois é, foi eu que trouxe a vacina para o Brasil. Mas, para mim, o que ficou de tanta bobagem que foi falada ali por parte dos jornalistas, infelizmente, porque eu acho que o jornalista, por mais que você tenha a sua posição político-ideológica, você tem que entrevistar e você pode debater, você pode apertar com boas perguntas, com bom questionamento e deixar o entrevistado falar e fazer esse ping-pong. Mas de tanta coisa que nós ouvimos ontem, de tanta falácia por parte desses dois jornalistas, o que mais me chocou foi quando a Renata Vasconcelos disse que no passado o fique em casa era fique em casa se puder. Nunca houve esse se puder, nunca. E eles não vão reescrever a história, nem esses jornalistas, nem todas aquelas pessoas que alimentaram um monstro dentro da pandemia, o monstro do lockdown, o monstro do fica em casa, o monstro de você é genocida se você quer trabalhar, um monstro que devorou os mais necessitados, os pobres, os que precisavam de trabalho, de amparo, de ajuda, enquanto os jornalistas, celebridades, atores, atrizes ficavam de suas varandas gourmet, postando foto de vinhos e queijos e fique em casa, ajude a humanidade. Enquanto muita gente que trabalha de manhã para sustentar a sua família, para pagar o jantar da noite, esse não podia trabalhar. Então, não teve o fique em casa se puder. Médicos foram cancelados porque médicos interessados na ciência, na real ciência e na verdade, disseram é preciso liberar a parte saudável da sociedade para trabalhar, não é um vírus letal para quem é saudável, para certas faixas etárias. Devemos sim isolar os idosos, as pessoas com comorbidades, tudo isso. Mas esse tipo de jornalismo que nós vimos ontem cancelou médicos, cancelou cidadãos, cancelou jornalistas e eles não vão reescrever a história, fique em casa se puder. Não foi isso que aconteceu. Eles alimentaram um monstro que devorou todos aqueles, ou pelo menos tentou, porque a verdade e a razão, elas demoram, mas elas aparecem e eles não vão reescrever a história. Nós vamos sempre relembrar aqui o que eles alimentaram e tudo isso precisa ser trazido à tona e essas falácias precisam ser combatidas. Uai, seu app de vídeos curtos.